Olá, boa noite a todos. Hoje venho aqui mostrar o meu desagrado em relação à política de Estado que este país tem vivido nos últimos tempos. Mas para isso é importante olharmos para trás, para o passado e frisar todos os momentos importantes da nossa história, inclusive, e mostrar que houve momentos decisivos na nossa história que levaram a que houvesse mudanças e que as coisas não ficassem como estavam e a atitude do povo foi tremenda, foi precisa, foi tomada e fez com que isto se tivesse sido predominantemente muito mais eficaz nas medidas tomadas para depois do que aquilo que estava antes. O que é que acontece? Vamos regressar ao passado. É quando, ainda antes de isto, de Portugal e Espanha serem dois países, dois reinos, digamos que eram dois postos aonde inicialmente os fenícios, cartagineses, vinham recrutar homens para a guerra contra Roma. Roma, apercebendo-se de tal, veio bloquear esse abastecimento de homens. Eram bravos guerreiros que havia aqui nestas terras, Portugal e Espanha, e conseguiu evitar que Cartago conseguisse fazer mais recrutamentos nesse sentido. Entretanto, os romanos ocuparam a Península Ibérica, mantiveram-se aqui durante 5 séculos. Depois, com o declínio do Império Romano, vieram os visigodos e outras tribos, como os suevos, cartagineses, também cá estiveram, depois mais tarde os mouros e por aí fora. Portanto, e Portugal e Espanha, portanto, primeiro a Espanha começa por nascer a partir daí, a Espanha começa por nascer um pequeno reino que vem dar precisamente à situação, começa a expulsar os mouros a sul. Entretanto, com a ajuda de cruzados franceses, consegue vitoriar frente aos mouros e é daí que então vem dando, como toda a gente conhece essa parte da história, dão o condado portucalense ao conde Dom Henrique e sua filha Dona Teresa, da qual nasceu o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, e que o condado, para quem não sabe, o condado portucalense ia de Coimbra ao Porto. Portanto, digamos, de Coimbra a Guimarães. É assim é que é. De Coimbra a Guimarães. Daí que, quando o nosso Dom Afonso Henriques nasce, ele nasce num clima de instabilidade. Portanto, pensemos que os mouros estavam na atual Lisboa, estavam na zona de Lisboa, abaixo da linha do Tejo. Portanto,
E claro, o que é que acontece para que fosse possível a Dom Afonso Henriques ahm, delinear o país que hoje o conhecemos? Ele delineou tal e qual as fronteiras como as conhecemos, de norte a sul, de este a oeste. Agora, é preciso muita persistência, é verdade, é preciso tomar medidas às vezes drásticas e até de pulso de ferro. Portanto, só assim, com uma grande liderança, se vai longe. E o que é que acontece aqui? Acontece aqui que ele persistiu, foi teimoso e conseguiu chegar aonde também não havia mais para andar. A seguir ao Algarve só havia era mar, portanto ele não podia esticar a terra para cima do mar, como é óbvio. Portanto, chegou até aos Algarves. Embora só tenhamos conquistado realmente o Algarve definitivamente sob a alçada do nosso Dom Afonso III. Mas conseguimos, é um facto. Conseguimos expulsar os muçulmanos daqui, os mouros, e conseguimos delinear toda a situação de território nacional conforme o conhecemos. Ora, minhas senhoras e meus senhores, eu estou a falar nisto com métodos simples para que vocês percebam uma coisa que é assim. É olhando para trás que se consegue construir um presente e um futuro melhor. Não é olhando para o presente que se vai consolidar um futuro melhor ainda. Porque é com base naquilo que os nossos antecessores fizeram, bem ou mal, mas fizeram, tomaram as suas medidas, tomaram as suas decisões, foram tomadas da maneira como cada um as pensou e as quis usar e deu frutos. Deu frutos. Até aos dias de hoje são faladas, são discutíveis até, mas deram frutos. A nossa primeira dinastia termina com a morte de Dom Fernando e deixa-nos numa situação tanto ao quanto, tanto ao quanto não, muito má mesmo, que é a crise de 1383-1385, que é uma linha de sucessão. Quem é que vai suceder? Se nós todos pensamos, quem sabe, saberá tão bem ou mais até do que eu, mas quem não sabe, fica a saber. Haviam vários pretendentes para a sucessão, mas havia outros problemas em questão. A filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, na altura tinha 12 anos. Ora, ainda não podia governar porque naquela altura só se podia governar a partir dos 14 anos. Portanto, ainda não era maior de idade. Posto isto, teria que esperar mais 2 anos para casar com o rei de Castela, Dom Juan I, com o qual veio a casar sim, mas quem é que ia dar o nosso reino de Portugal a um rei espanhol casado com uma infanta portuguesa? Ninguém. Mas foi isso que aconteceu. Ninguém deu o reino ao espanhol, é verdade. Porquê? Porque, vá lá, de uma certa forma posso-vos dizer assim, Dom Pedro I teve Dom Fernando como filho, Dona Maria como filha, filhos, portanto, com eh, a sua esposa, uh, ai,
me lembro agora o nome, mas certo, quando me lembrar eu digo. E depois com a Inês de Castro, depois de relacionamento de Pedro e Inês... Constança Manuel. Pedro e Constança Manuel tiveram Dom Fernando e Dona Maria. Pelo menos que eu saiba. Podem ter havido mais, mas não me lembro quais os nomes. E Pedro e Inês tiveram 3 filhos. Um de seu nome Miguel, outro de nome hum, Diniz e o outro não me recorda. Sei que teve também um filho extra, já após a morte de Inês de Castro. Dom Pedro teve um filho da aia de Inês de Castro, Teresa Lourenço, Dom João I, que vem a ser o rei que sucede nesta situação toda de crise política, crise dinástica e financeira. Porque isto acontece? Isto acontece porque, obviamente, há a morte do rei Dom Fernando e, obviamente, o país estava economicamente de rastros. Para já Dom Fernando meteu-se em 3 guerras com Castela, das quais saiu sempre derrotado. Quase nunca aceitou, acho que nunca aceitou os acordos com Castela. Daí que as coisas para o nosso lado pioraram. Ou seja, no fundo, Dom João I vem a ser o rei aclamado, casa com Filipa de Lancaster, da Casa de Lancaster. Portanto, há uma mudança no padrão da, 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 da escolha da mulher, não é? Da rainha. Portanto, porque isto tem uma lógica, isto não é só porque dá cá aquela palha. Obviamente que isto acontece porque os ingleses vieram auxiliar Portugal na Batalha de Aljubarrota. Isto foi um confronto entre 4 nações. Ou seja, de um lado, Portugal e Inglaterra, frente a Castela e França. Isto foi no período em que decorria a Guerra dos 100 Anos, de Inglaterra frente à França. E, obviamente, que conseguimos sair vitoriosos desta crise. É verdade que em 1415 começa a grande epopeia dos descobrimentos e o nome de Portugal e de Espanha, temos que pôr aqui também, faz parte deste padrão, né? Porque fomos os únicos países no mundo, somos os únicos países do mundo que nos podemos dar ao luxo de dizer que sim, tivemos o prazer, o privilégio, a honra de poder dividir o mundo ao meio. Mais nenhum outro país o fez, nem sequer o pôde fazer. Nem sequer há registros disso, portanto, nem tentativas sequer. Portanto, no fundo é um bocadinho isto. Ou seja, esta época gloriosa dos descobrimentos vem trazer muita, muita riqueza a Portugal. Desde 1415, se formos a ver, claro, com altos e baixos, como em tudo na vida, com altos e baixos, o país foi crescendo. Foi crescendo economicamente, foi crescendo até a nível de muitas pessoas que vieram começando a procurar o nosso país como até um destino, portanto, quase como um destino para viver, para morar, até para férias, para veranear e por aí fora. Portanto, já nessa altura, embora não houvessem hotéis, como há hoje, ou residenciais, mas já havia pessoas que vinham para os grandes centros, das grandes metrópoles, dos grandes impérios que se estavam a estender naquela altura. E nós não fomos exceção. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o crescimento de Portugal foi muito grande. Foi muito grande, e tão grande que foi, e significativo,
que quando toda esta epopeia dos descobrimentos apenas termina numa situação trágica. Ou seja, termina. É curioso, porque começa e termina na mesma dinastia. Começa na segunda dinastia e termina precisamente na segunda dinastia. Ou seja, quando Dom Sebastião decide ir para Alcácer Quibir na batalha contra os turcos otomanos. E quando, obviamente, é derrotado e morto. Mas, mesmo assim, já depois de estarmos debaixo do domínio filipino durante 60 anos, a coisa que eu mais posso dizer é isto. Houve 3 tentativas de revolução como quem diz, afinal Dom Sebastião não morreu, ele permanece vivo. E essas 3 tentativas de rebelião foram em vão. Mas o povo, quando a primeira vez e segunda ouviram dizer que o rei estava vivo, ocorreram em largo número para tentar sacudir daqui os espanhóis. E a verdade é que no dia 1 de dezembro de 1640 isso aconteceu definitivamente. Corremos daqui com os espanhóis. Verdade, os espanhóis também estavam a passar por um momento de crise. Mas isso são as contas do Rosário Espanhol. E com essa situação a acontecer em Espanha, para nós foi absolutamente favorável para o nosso lado. Mais importante ainda também, e não menos importante, o que é que acontece? Quando Dom João V sobe ao poder num clima de guerra também. Seu pai, Dom Pedro II, tinha-se metido numa guerra que nem lhe dizia respeito. A Guerra de Sucessão de Espanha. No entanto, posso-vos dizer, foi a pior asneira que este monarca fez. E deixou o filho, teve a missão de tentar governar um reino que até as nossas próprias tropas que estavam, enfim, no lado, porque para quem não sabe, a Guerra de Sucessão de Espanha é um tanto ou quanto complicada, mas eu vou tentar simplificá-la. O monarca espanhol, que eu não me recordo agora o nome, mas eu depois, mais tarde, posso pôr na descrição do vídeo. Ou seja, Dom Pedro II de Portugal era casado com uma princesa alemã. E nós, portugueses, estávamos pelos alemães. A França estava contra a Espanha e, na altura de Luís XIV, obviamente, e os ingleses e os holandeses também estavam metidos nisto. Ora, Portugal não era perdido nem achado nestas situações. Porque a Inglaterra, se não me falha a memória, estava pela Espanha. Não, pela França, assim é que é. A Inglaterra estava pela França, enquanto que a Holanda estava pela Alemanha. E Portugal foi-se lá meter sem ninguém lhe pedir nada. E as nossas tropas tiveram que vir a pé, esfomeadas, ao frio, à chuva. Os ingleses, como aliados que eram de Portugal desde a altura de 1385, nem sequer nos trouxeram nos navios até ao Porto de Lisboa. Nada. Portanto,
Dom João V herdou um país um tanto ou quanto na miséria. Mas nem tudo é mau, porque nessa altura, com o ouro que nos começou a chegar do Brasil, e vinham, atenção, não era tão pouco assim, vinham, chegaram a chegar ao Porto de Lisboa 80 a 90 toneladas de ouro vindas do Brasil. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, eu digo muitas vezes isto e não tenho problema de o dizer, seja lá a quem for. Portugal e Espanha são dois dos países mais ricos deste mundo. Eu não digo ricos na questão monetária, na questão de dinheiro. Não. Mas já vos vou explicar o porquê. Passou-se isto e Portugal conseguiu vingar. Só que tivemos um problema com este rei. Qual? Verdade que ele deu muitos títulos à nobreza. É um facto. É um facto. Mas, por outro lado, Portugal não produziu rigorosamente nada. Porquê? Porque pagava tudo a ouro. Pagava tudo a ouro. E com isto, Portugal era um dos países mais ricos do mundo. Naquela altura. E quando se dá o fim da monarquia e quando vem o princípio do Estado Novo, em 1933, né, António de Oliveira Salazar, eu digo já aqui uma coisa. Eu não tenho cor política, nem faço alusão a nada. Não tenho rigorosamente nada a ver com a política. O que vos posso dizer é só isto. Para mim, Salazar teve uma coisa definitivamente excepcional. Como bom estratega que até foi, independentemente de haver muita gente que não goste do senhor, isso cada um falará por si, eu posso vos dizer o seguinte, como estratega que foi, e foi um hábil estratega, tanto ele como Franco, fizeram uma coisa que eu acho notável, que é isto. Livraram-nos da Segunda Guerra Mundial. É verdade, podem dizer assim, o país passou fome, passou miséria, mas eu faço uma pergunta a todo mundo. Vós todos não erais felizes? Não fostes felizes? Não tivestes uma educação rigorosa? Não tivestes uma formação para trabalho aonde sempre as bases principais eram o respeito, a lealdade, o sentido de compromisso? Era, não era? Onde é que isso hoje está? Não existe. Isso hoje não há nada. A palavra hoje não conta rigorosamente nada. É tudo preto no branco. Mas a questão é esta. Eu ouço muita gente muito mais velha do que eu a falar e a dizer isto. No nosso tempo, nós não tínhamos. Podíamos passar por muitas privacidades, mas éramos felizes e as coisas eram vistas de uma forma muito diferente daquilo que é hoje. E eu faço este reparo. Deu-se o 25 de Abril, uma revolução entre cravos e rosas. E eu digo o seguinte: pois é, uma revolução de cravos e rosas. Senhores, senhoras, estamos a precisar de uma revolução a sério, mas não é com cravos e rosas.
Este país precisa de uma revolução a sério. De algo que ponha algumas cabeças a rolar. Sim, não estou a brincar, estou a falar muito a sério, sim. Porque este país é vergonhoso. Como é que nós podemos consentir, não é? Que, por exemplo, os incêndios de Pedrógão Grande, como é que se pode consentir que os donativos que todos nós demos estejam a ser utilizados para tudo menos para as pessoas que necessitam que lhes reparem as casas, que lhes façam, enfim, poder morar fazer o resto da sua vida dignamente, não é? Não é agora estarem enfim, a fazer com pouco das pessoas, como estão a fazer, e depois ainda vêm para a comunicação social dizer que é mentira, que é isto, que é aquilo. Mas quem diz o caso de Pedrógão Grande, podemos, inclusive, citar muitos mais problemas com mais anos. Por exemplo, Casa Pia. Foi outro grande problema em Portugal. Né? Os pedófilos por aí fora. E eu pergunto, aonde é que está povo, o povo que é tão importante, não é? Para a classe política ele é importantíssimo. Sim. Porquê? Porque é preciso que o povo vote para eleger os deputados que vão, dizem eles, não é? Que vão estar lá a combater pelos nossos interesses como cidadãos. Isso é o que eles dizem. Na verdade, na prática, é o contrário. A gente vê o quê? Vê os casos que têm acontecido. O BES, a Caixa Geral de Depósitos, o BPN. E então? E ninguém faz nada. Andamos aqui a olhar uns para os outros como se isto nada tivesse acontecido. Meus senhores, minhas senhoras, está na hora de agir. Está na hora de começar a pegar naquilo que vos vier à mão. Uma pistola, um machado, uma espada, uma faca, seja lá o que for. Eu não é que esteja a incentivar a violência. Perdoai-me aqueles que são contra, eu também sou contra, mas eu acho que enquanto não houver cabeças a rolar, enquanto não houver uma cabeça ou outra no chão, isto não muda. Isto não muda. E muito honestamente, as pessoas andam a dormir demais, tempo demais. Porque ninguém se quer preocupar. Porque uns têm medo de represálias. Eu entendo. Mas se nunca agirmos, se nunca fizermos nada, isto ainda vai ficar cada vez pior. É que qualquer dia não vai ser só corrupção. Qualquer dia, daqui por uns tempos, passa a corrupção e é outra coisa ainda pior. Começa a aumentar uma escala 100%. Quer dizer, eu posso equiparar Portugal neste momento à época de Dom João V, que era uma época de altíssima corrupção. Só que hoje em dia, naquela altura ainda havia mais corrupção, acreditem, que aquilo que ainda que há hoje, antigamente ainda havia muito mais. Mas é um facto. Se nós não pararmos isto, por isso é que eu vos posso dizer, abençoado Marquês de Pombal e o rei Dom José. Porque esses sim, com base naquilo que aconteceu, Dom João V foi dando títulos, muitos títulos mesmo, à nobreza. A nobreza foi ficando com tamanho poder de quando Dom José subiu ao poder, a nobreza tinha quase mais força que o próprio rei.
quer acreditem, quer não, o atentado contra El Rei serviu um pretexto muitíssimo engenhoso da parte de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, para pôr cobro e fim à dita nobreza. Ou seja, quem olhar para as ruas de Lisboa vê precisamente a marca de que no topo está o rei, a meio está a nobreza e embaixo está o povo. Se vocês olharem para as construções das casas na Baixa Pombalina, na parte de Lisboa Velha, vocês vão perceber nitidamente isso. Vocês vão ver que está lá. As casas mais pequenas são do povo. As médias dos palacetes pertenciam à nobreza. E o rei estava lá em cima. Portanto, esse trabalho que estes dois homens tiveram, eu, de certa maneira, até o aplaudo. E fazia falta homens como Afonso Henriques, como Sebastião José de Carvalho e Melo, como António de Oliveira Salazar e muitos mais, e muitos mais. E a verdade é que este país só pode progredir a olhos vistos se todos nós nos unirmos e pormos um ponto final nisto. Porque se ninguém faz nada, se as pessoas estão cada vez a olhar para baixo, para cima, para o lado e a dormir e fechar os olhos, sem se importar com o país do qual vivem, porque é muito dizer, é muito fácil, é muito simples dizer. É muito simples dizer. Eles é que sabem, eles é que se governam, eles governam-se a eles e aos deles. Isto é tudo muito fácil de dizer. Então e nós temos que ser coniventes com estas situações? Desculpem lá, mas não. Eu não tolero isso. Não estou para ser conivente mais tempo nenhum com este tipo de situações. Ou o país começa a ganhar uma força crescente de revolta, ou isto nunca lá mais irá. Ou só lá irá, talvez, daqui a 1, 2 gerações. Não sei. Isto está no segredo deles. A verdade é que todos nós temos que fazer alguma coisa. Porque senão, isto continua assim. Muito boa noite e o meu bem-aja a todos.